Então tá, pessoal, saudações. A gente vai começar então a apresentar alguns temas, né, dentro da disciplina, em especial os temas de planejamento, né? Essa é a aula de planejamento estratégico situacional número 1. Os slides estão numerados e a aula vai ser apresentada aqui no MConf. Foi gravada dentro do MConf, né? Então, a proposta é que a gente comece a pensar agora o planejamento, né? Como fazer o planejamento daquela situação, problema que vocês têm da oficina que vai acontecer ao longo do semestre, certo? Então, está aqui o primeiro slide, né? O planejamento estratégico situacional, é disso que se trata. E ele tem esse símbolo porque vocês vão fazer o planejamento, né, como uma equipe. Se imagina que a gente fará como equipe, né? Agora através da web, né? Mas normalmente a gente faz sentado ao redor de uma mesa, né? Pensando juntos, né? Como resolver os problemas de saúde, né? Os problemas das populações. Então, o que é planejar? A noção mais simples do planejamento é de não improvisar, né? Então, grande parte dos problemas que a gente tem, e esses problemas que vocês estão trabalhando, falta planejamento, né? Falta de planejamento resulta em muitos problemas de saúde, né? Como a gente está vendo agora, e em especial no sistema de saúde, além de problemas de saúde, resulta em perda de recursos importantes, né? Fazer planos é uma coisa conhecida do homem desde que ele se descobriu com a capacidade de pensar antes de agir. Então, é típico do ser humano, né? É planejar. Tanto quanto não planejar pode ser típico, né? Como a gente experimenta muitas vezes na vida, né? Não planeja e as coisas não saem como deveriam sair, né? Para Carlos Matos, que é o nosso principal autor do planejamento, assim, o principal autor do planejamento em saúde, planejar significa pensar antes de agir, né? Então, todos os projetos que a gente tem em saúde, todas as ideias que a gente tem nas unidades, nas secretarias, nos municípios, nos estados e no ministério, né, devem passar por uma planificação, devem passar por uma forma de se planejar, considerando todos os elementos, né, tudo que for necessário para evitar problemas de saúde e gastos, né. O principal foco tem sido, inclusive, essa questão dos gastos. Então, pensar sistematicamente com método, explicar cada uma das possibilidades e analisar as suas respectivas vantagens e desvantagens. Propor objetivos. Então, isso é planejar, né? E isso a gente vai fazer na disciplina. A gente vai planejar na disciplina. Não tem como fazer prática, né, de gestão dentro dessa disciplina, mas é possível fazer o planejamento e é isso que envolve as oficinas de vocês. Agora, no slide 3, algumas considerações gerais, então, né? Querer planejar significa aceitar a possibilidade de fazer as coisas com planificação e não com improvisação, né? É decidir aonde se quer chegar e acreditar que é possível pensar o futuro, é possível calcular as coisas para a gente fazer a gestão em saúde funcionar, né? Alguns já experimentaram isso, outros ainda vão experimentar. A gente tem um sério problema de funcionamento na gestão por uma falta de, não de planificarmos, acho que os planos até são muito bons, né? Mas de estudar as vantagens e desvantagens de um determinado plano e a viabilidade para a aplicação daquele plano, né? Então, esses planos que vocês estão elaborando, esses projetos para resolver os seus problemas da oficina, eles têm que passar por um cheque de é viável fazer isso, né? Pensar até que ponto eu posso pensar em fazer isso realmente. Existe dinheiro para isso? Existem recursos? Existem profissionais para fazer isso? Tudo isso entra nessa equação, né? Isso porque planejar significa transformar, né, ideias em ações. Pensa numa situação da vida, né, em que tu não se planejou e aí tu foi lá e o resultado foi muito ruim, né, por pura falta de planejamento. Isso é muito mais comum, né, do que a gente é capaz de lembrar, só quando a gente para pensar, poxa vida, né, por que eu
E o planejar em saúde, ele passa por isso, né? Muitos recursos são desperdiçados por falta de se pensar em estratégias do bom uso, né, dos recursos. Vamos para o slide 3. Então, vocês já devem ter lido isso, né? Já é motivo de uma aula anterior, mas vamos rememorar um pouquinho, então. O planejamento em saúde, ele surge na América Latina na década de 1960. Então, é uma coisa muito recente, né? Até ele ser implantado, de fato, nos países, isso demorou ainda mais tempo, né? Porque a década de 60 foi uma década problemática do ponto de vista político, social, econômico, né? Em toda a América Latina. Então ele surge com a influência da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que é uma comissão, obviamente, formada por representantes da América Latina e dos Estados Unidos da América, que é quem comanda, né, de certa forma, politicamente, toda a América Latina, nessa época muito mais, né? Então, esse último organismo, ele prega a partir de 1950 uma política de substituição de importações para os países dessa região, como condição para a superação do diagnóstico da deterioração dos termos de troca entre os países centrais e periféricos. O que quer dizer isso, né? A gente tem que lembrar que a América Latina, ela ainda é, mas ela foi muito mais agrária, né? E muito mais exportadora de matérias-primas para outros países fazerem beneficiamento, e aí ela comprava de volta, né, os produtos que eram produzidos a partir da sua matéria-prima. Né? E isso veio até a década de 1940, na verdade, né? Porque em 1940 teve o governo do Getúlio Vargas, teve a Segunda Guerra Mundial, e aí houve um avanço na industrialização por conta, né, da política dos governos Getúlio Vargas, que começaram antes, né? Começaram nos anos 30 e se estenderam até os anos 40, quando ele se suicidou e tal. Já nessa década, existia um foco no desenvolvimento da indústria, porém, isso era muito pequeno, em especial nos outros países, como Uruguai, Paraguai, países mais pobres ainda, né, do que o Brasil, não existia um desenvolvimento do ponto de vista industrial, né? E isso era o foco, então, dessa Comissão Econômica para a América Latina, que era controlada, via de regra, pelos Estados Unidos da América, como, né, preza a economia norte-americana no sentido da sua influência sobre os países do seu continente. Isso é uma doutrina muito mais antiga, a gente não vai entrar nesse. Mas acreditem que é assim, nesse continente aqui quem manda é o país mais rico, né? E os outros meio que precisam do comércio com esse país, precisam das relações econômicas com esse país para o seu próprio desenvolvimento. Então, no slide 5, né, primeiro, nesse contexto, ao planejamento é atribuído o papel de elemento de racionalização da política substitutiva a ser operada pelo Estado. Ou seja, planejamento ele surge desde o ponto de vista econômico, né? A necessidade de planejar na América Latina, ela surge para tentar tirar a América Latina do subdesenvolvimento, que era onde ela se encontrou a partir da grande crise que existiu no mundo, né? Lá pelos anos 30 e 40. E a América Latina pouco se desenvolveu, só desenvolveu mais em função da guerra, da produção de alimentos que eram necessários para a guerra, mas estagnou em outros sentidos sociais, né? E a população vinha crescendo muito. Então, no segundo item, o desenvolvimento é visto inicialmente como a expansão do crescimento econômico, né? Ou seja, quanto mais um país cresce economicamente, melhor vai ser o desenvolvimento daquela sociedade de um ponto de vista social também, né? Isso em teoria. Né? Mas a partir dos anos 60, ao mero crescimento é acrescentado o objetivo de redistribuição por meio do desenho racional e da implementação de políticas sociais. Então, sem que exista uma redistribuição dessa renda produzida, né, a sociedade não avança, né, porque aí alguns grupos ficam de fato abastados, né, conseguem excedente, conseguem produzir, ter um excedente, é lucro, né, mas através da redistribuição é que se faz, então, o crescimento da sociedade como um todo, né? O desenvolvimento social. Tá? Então, no terceiro parágrafo. Desse modo, o desenvolvimento integrado é o cenário discursivo em que aparece o planejamento
de Saúde, representado por um esforço metodológico desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento CENDES. Né? Muito bem. Nessa época se começa a pensar, a partir de alguns teóricos da América Latina, como se faria o desenvolvimento da sociedade para o ponto de vista da saúde, né? Como abarcar todas as demandas de saúde de uma sociedade inteira dentro de sistemas de saúde a partir de políticas redistributivas. Políticas redistributivas, elas falam sobre como nós vamos fazer para transformar recursos da sociedade, né, através da imposição de tributos, né, para redistribuir isso do ponto de vista da saúde para a comunidade. Então, o que é o CENDES? Ele é um órgão criado na Venezuela, junto à Universidade Central, em Caracas, e apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que é o braço da ONU, né? E da OMS para a América do Sul. E por que foi criado na Venezuela? Porque a Venezuela era o único país que não tinha uma ditadura militar nessa época aí. Vamos para o slide 6. Então, a formulação da política de saúde. O primeiro marco dessa evolução está representado pelo documento Formulação de Políticas de Saúde, que é de 1975, gente. 1975, faz pouquíssimo tempo, né? Do Centro Pan-Americano de Planejamento de Saúde. Então, eles pensam que o planejamento é um processo que, embora dominado pelo Estado, e o planejamento tem que ser dominado pelo Estado, né? Ele supõe a mobilização de vários atores. Isso é uma pergunta que vocês fizeram, né? O que é um ator? O que é um ator social? Ator social é todo mundo que desempenha um papel na sociedade, né? O profissional de saúde é um ator social, ele é um ator social representante do setor saúde. O agente comunitário de saúde é um tipo de ator social relacionado com a saúde. O secretário de saúde é um ator social. E assim sucessivamente. Prefeito, deputado, vereador, juiz. Então, supõe a mobilização de vários atores sociais, né? E introduz a necessidade da análise de viabilidade política. E isso é fundamental. Né? Quando a gente pensar na oficina, qual a viabilidade política disso que vocês estão pleiteando? Né? Quão viável é fazer essa proposta que vocês estão fazendo? Será que no problema que vocês estão tentando resolver teria uma mobilização social importante? Conseguiria trazer as pessoas da comunidade para participar? Reforçar o controle social da saúde? Porque, via de regra, o controle social da saúde, a participação popular, é que compõe o poder que a sociedade tem de forma paritária dentro do SUS. Né? Dentro do SUS, a gente tem os conselhos, as conferências, e os conselhos e as conferências, eles estão colocados de forma paritária. Né? 50% são usuários, e os outros 50% são compostos por profissionais, secretários, tal. Então, veja, a possibilidade que existe dentro do sistema único é que as pessoas tenham poder de voz, além do sistema único também, que elas tenham representação do ponto de vista eleitoral, né? Veja, um dos problemas que vocês trabalham tem um vereador que, claramente, ele abusa do poder. É uma situação de abuso de poder, né? A comunidade, quando sabe de situações de abuso de poder, ela pode escolher votar de novo naquele que está abusando do poder ou não elegê-lo mais. Então, o poder que emana do voto também é, de certa forma, o poder que nós temos dentro do sistema, né, de saúde. Mas, além desse, existem as representações, né? Então, os conselhos e as conferências. Então, indo adiante, né? O planejamento normativo vocês devem ter lido, né? Em como surge o planejamento, mas em resumo, assim, o planejamento normativo, ele é o planejamento feito de cima para baixo, um planejamento vertical, né? Imagine que lá em Brasília as pessoas se sentam, planejam, né, o que vai ser feito, não houve ninguém,
não ouvem os conselhos, não ouvem as conferências e decidem que a saúde vai ser feita assim, 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 os blocos de financiamento vão ser esse, aquele, sem se relacionar, sem conhecer as realidades de cada lugar. Isso é planejamento normativo, né? Segue uma norma estabelecida. O planejamento estratégico, voltando aqui para o parágrafo anterior, ele envolve análise de viabilidade política, por isso que ele é estratégico. É possível fazer isso que eu estou propondo do ponto de vista político? Eu tenho cacife, eu tenho estofo político para fazer essa proposta. Eu quero abrir uma comunidade, eu quero abrir uma UBS na comunidade que é pouco servida por profissionais lá em Santa Fé. Aí eu descobri que está faltando uma unidade de saúde, que está previsto que tenha uma unidade de saúde lá, porque a cada 2.500 ou 3.000 habitantes ou famílias, deveria existir uma unidade de saúde, e não tem. Então eu decido, eu quero abrir uma unidade de saúde. Aí eu preciso aprovar essa abertura da unidade de saúde e a contratação dos profissionais que vão para lá, dentro do Plano Municipal de Saúde, que é uma das ferramentas de gestão. Né? Bom, se eu consigo apoio do secretário, da comunidade e, via de regra, do executivo, né, do prefeito, eu consigo levar isso, né, para a Câmara, depois de ser aprovado no Conselho, e isso vai ser aprovado na Câmara de Vereadores. Né? Agora, se eu não tenho esse estofo político, eu posso até passar isso no Conselho, eu posso passar isso na reunião que decide, né, a planificação do plano de saúde do município para os próximos 4 anos e não ser aprovado depois, por uma razão básica que é a razão orçamentária. Né? E aí tem que caminhar por 2 caminhos. Um caminho para todos esses problemas que vocês têm que resolver na oficina. Um caminho é que as pessoas participem mais do controle social, que elas participem mais dos conselhos, Conselho da Unidade, o Conselho Municipal de Saúde. Mas um outro caminho passa pelo empoderamento da comunidade para que ela perceba que o seu voto tem valor. Né? E que se o gestor de plantão não faz nada pela saúde, a gente pode querer que um outro gestor se eleja. Então isso fica como uma dica para os planejamentos que vocês estão fazendo. Então, no slide 7, o Carlos Matos e o Mário Testa são os principais autores do planejamento na América Latina até hoje. Né? Claro, vieram muitos outros depois e tal, mas eles aqui criaram conceitos de planejamento e que implementaram na América Latina para começo de conversa. Então, o Carlos Matos, ele foi... Ali tem as datas que ele publicou, né, os livros dele, o Mário Testa também. O Carlos Matos, ele foi ministro do governo Salvador Allende, que foi deposto no Chile, e ele foi exilado na Venezuela. E o Mário Testa também foi exilado, também pelo mesmo motivo, né, participação em movimentos sociais durante o regime militar argentino, ele é argentino, foi exilado também, eles conheceram lá nesse centro. Mas o Carlos Matos é a doutrina, assim, o método estratégico do Carlos Matos é o que a gente vai seguir. Né? Então, o Carlos Matos ele apresenta uma dupla contribuição. Ele constrói um protocolo de processamento de problemas que supõe 4 momentos. Né? O momento explicativo, o normativo, o estratégico e o tático operacional. E isso é o que vocês vão fazer. E isso é o que, a partir de agora, compõe as oficinas de vocês. Tá? Numa oficina, quando vocês se encontrarem a partir de agora, vocês já sabem que vocês têm 4 momentos para construir dentro do planejamento. Vocês têm que primeiro explicar o problema, depois criar uma normatização para resolver o problema. Pensar que formas podem ser utilizadas para se resolver esse problema. E aí pensar em estratégias para resolver o problema. O que eu vou fazer, né, para resolver esse problema? Por fim, o tático operacional é colocar isso em prática. Bom,
Vocês não vão colocar em prática, né, exatamente o planejamento de vocês. Mas eu estarei do outro lado da tela, avaliando o planejamento e pensando na viabilidade do ponto de vista do advogado do diabo que sou eu, né? Eu estou fazendo o papel do gestor com a caneta, que vai chegar e vai dizer para vocês, olha, eu aqui com a minha caneta BIC, vou dizer que esse planejamento de vocês não vai passar, tá ok? E aí vocês vão ter que pensar num outro planejamento para poder dar conta dessa autoridade, né, que é o executivo. Então, no slide 8, né, o que é o momento explicativo? Ele é o momento em que a gente seleciona e analisa os problemas que são considerados relevantes. Então, a primeira coisa que a gente faz na oficina é olhar todos aqueles problemas que vocês têm, toda aquela descrição, que tem a MADA, que tem um agente comunitário, que tem a gente com anemia, que tem gente com depressão, que tem H1N1, que tem gravidez na adolescência, que tem DST. Avaliar todos os problemas que existem dentro de cada um dos problemas e marcar esses problemas. Colocar numa pauta. Bom, nós identificamos esses problemas dentro do Ana Terra, por exemplo. Então, o grupo 1 do Ana Terra, o grupo A do Ana Terra, identificou fazer elencar os problemas, né? Definir o ator social e sobre quais esse deve intervir. Definir o ator social, então, é decidir o que cada participante desses problemas e outros participantes que existem ao redor, né, nas comunidades, tem que fazer. Ah, Renato, mas tu não colocou lá todo mundo que tem, ou tu não colocou todos os problemas que tem, ou tu não colocou qual o orçamento do município, qual a população do município. Assim, use a criatividade, tá? A gente não vai conseguir engessar, né, um planejamento de tal modo que vocês encontrem um diagnóstico e a receita, né? O planejamento ele é muito mais sistêmico, né? Ele envolve muito mais ações e presunções também da nossa parte. Então vocês têm que imaginar, né, que município é esse. Tentem criar um município fictício. Imaginem um município. Peguem lá, vai lá no estado do Rio Grande do Sul, ou qualquer outro estado, e procurem um município que vocês queiram, mais ou menos, planejar de acordo com esse município. Por exemplo, Arroio dos Ratos, ver a população de Arroio dos Ratos, ver quantas unidades básicas de saúde tem, se tem hospital, se tem CEL, qual o plano municipal de saúde, qual é o plano anual, vejam qual é o orçamento da saúde para Arroio dos Ratos, quantos profissionais têm contratados. Peguem um município, né? Entrem na Secretaria Municipal de Saúde e tentem experimentar Canoas, sei lá. Pensem no município e tentem fazer esse planejamento, né? Com base num outro município, mas tentando fazer um paralelo com a situação de vocês. Ao longo, né, da disciplina, eu vou ler as atas de vocês e vai ter um momento em que vocês vão fazer uma postagem parcial do planejamento, né? E aí eu vou falando, assim, eu vou lendo as atas e vou comentando as atas de vocês, vou gravando vídeos de apoio para cada grupo em especial, assim. Grupo A do Ana Terra, né? E aí eu vou lá e posto um vídeo, olha, eu acho que o planejamento de vocês está muito interessante, mas vocês não pensaram em tal coisa, ou vocês estão esquecendo, né, e tal, tal. Normalmente eu faria isso em sala de aula, né? Mas como não tem sala de aula, a gente vai fazer isso através de vídeos, nessa mesma pegada que eu estou fazendo agora. Assim. Agora voltando para o slide 8. Então, no momento explicativo, que é o que vocês deveriam focar a partir dessa oficina já, então já tentar conectar, né, o que a gente está fazendo em cada dia com a temática que deve ser desenvolvida naquele dia dentro da oficina, certo? Então, ao longo da disciplina, a gente vai ter várias ferramentas de gestão que vão aparecendo. Cada aula é uma ferramenta. Né? E é necessário incorporar essas ferramentas no planejamento.
Então, para a oficina de hoje, eu recomendo já criar um momento explicativo, né? Criar os nós críticos, observar quem são os atores, observar quais são os problemas, quem são os atores que devem intervir sobre aqueles problemas. Então, vamos ver aqui um caso hipotético. Aqui, ó. Exemplo. Caso hipotético de Angra dos Reis. Nós críticos. Depois eu falo o que é um nó crítico. Nó crítico 1. A população é mal informada quanto a noções de higiene. Atores que controlam. Profissionais de saúde, diretora da escola, professores e secretário de saúde. Então, o fato da população ser mal informada quanto a noções de higiene é uma coisa que, se tu resolver essa coisa, tu resolve vários problemas decorrentes dessa falta de higiene, que são diversas doenças infecciosas e tal e tal. Quais são as pessoas que controlam o nível de informação que as pessoas têm acesso? Que pessoas são? Profissionais de saúde são pessoas que, né, trabalham em educação e saúde. A diretora da escola, bom, ela é a atriz social, né, ela é um ator social que tem importância sobre o controle, né, a direção da escola, a organização do que é ensinado na escola. Professores, que são as pessoas que estão, de fato, trabalhando com o ensino, né, e o secretário de saúde. Claro que o secretário de saúde está implicado nisso, porque é um problema de saúde que há no município. Indo adiante. Nó crítico 2, NC2. Falta material de consumo básico no posto como soro fisiológico. Ora, se falta material de consumo no posto, quem é que é responsável? É o secretário municipal de saúde. Se está faltando insumo, é porque, né, não tem orçamento. O responsável é ele. O nó crítico 3. Não existe um sistema de água potável no bairro. Bom, aí é culpa do prefeito e do secretário de obras. Como é que pode não ter um sistema de água potável no bairro? É porque é um bairro clandestino, né? Ocupação irregular. Bom, aí tudo isso tem que ser resolvido, né, para o bem das pessoas, né, para não existir infecção e contaminação, certo? Isso aqui, então, isso é o momento explicativo. É encontrar os problemas e definir quem está relacionado com cada problema, com cada solução de cada problema, os atores sociais implicados nas soluções desses problemas. Agora no slide 9, que é o momento normativo, né? Ele é o momento que a gente desenha o plano de intervenção, ou seja, qual é o nosso plano? O que é que nós vamos fazer de fato? Definir situações de objetivo ou situação futura desejada, definir onde a gente quer chegar, né? Então, no momento normativo, a gente decide onde é que nós queremos chegar. E quais são as operações e ações concretas? O que nós vamos fazer de fato? Quais são as ações, né, que nós vamos fazer de fato? Que visam resultados, tomando como referência os nós críticos selecionados. Depois a gente vai voltar para o nó crítico. Mas o nó crítico, fundamentalmente, é uma situação assim, ó. Se tu consegue resolver um nó crítico, tu consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo. Tudo que resultaria de problemas a partir desse nó crítico já não vai mais desenvolver esses problemas, né? Não vai conseguir resolver antes. Então aqui existem dois vetores. O vetor de descrição dos problemas e o vetor de definição de resultados. Então vamos ver aqui no vetor de descrição de problema. 30% das internações avaliadas são desnecessárias. Ou seja, tem 30% de internações a mais numa determinada situação, que é o caso Angra dos Reis. Muita gente está sendo internado, né? O que nós gostaríamos? Que apenas 10% das internações avaliadas fossem desnecessárias. A gente gostaria que nenhuma fosse, né, desnecessária. Mas de 30 baixar para 10 já é um vetor de solução, né? 2. 45% dos prontuários não são atualizados ou não cumprem prescrições, né? Ora, 100% dos prontuários tinham que estar atualizados
estar com a prescrição atualizada e cumprida. Ou seja, todo mundo que tem que usar medicamento na cidade tem que estar com o seu prontuário corretamente preenchido e tem que estar retirando o medicamento e consumindo esse medicamento. Número 3. Taxa de infecção hospitalar estimada acima de 20%. Altíssima. Então, no nosso vetor aqui de definição de resultados, a gente quer uma taxa de infecção hospitalar menor do que 5%, que a gente considera bom. Certo? Então, isso aqui é para mostrar como a gente faz a diagramação do momento normativo. Né? No momento normativo, nós já temos os problemas definidos nessa coluna, e nós vamos ter a nossa normativa de onde nós queremos chegar, os objetivos, descrito nessa coluna. Indo adiante. O que é o momento estratégico? Né? É o momento onde a gente realiza a análise de viabilidade do plano nas suas várias dimensões. Política, econômica, cognitiva e organizativa. Agora eu vou parar esse vídeo e eu vou retomar, então, esse vídeo a partir do slide 10. No próximo vídeo, por razões técnicas. Os vídeos têm dado problema. Vários testes que eu já fiz, o vídeo para de gravar o som na metade, fica muito bagunçado, assim, em função do fluxo de dados da internet, né? Então, por isso eu paro aqui e eu vou retomar o slide 10 a partir do próximo vídeo. Então, pessoal, eu tentei gravar num outro vídeo, mas ele continua o mesmo. Então, teria que sair, colocar tudo de novo. Então, vamos ter sorte, né? Não vai precisar gravar novos vídeos. Muito bem. Agora a gente está aqui no slide número 10 da apresentação do planejamento estratégico situacional. E a gente vai falar sobre um momento estratégico. Bom, no momento estratégico, a gente realiza a análise da viabilidade do plano, né? Nas suas dimensões. Política, é viável politicamente o nosso plano? Será que a gente teve uma ideia que, do ponto de vista político, a gente vai conseguir pôr em prática? Do ponto de vista econômico, será que o financiamento vai ser suficiente para colocar essa nossa ideia em prática? Cognitiva e organizativa. Será que as pessoas vão entender isso que a gente está propondo? Né? E será que a gente tem pernas para colocar isso em prática do ponto de vista... Tem profissionais capacitados, a gente tem gente qualificada para pôr esse projeto em prática. Então, vamos lá, vamos por partes. Segundo Matos, a utilização de estratégias específicas, elas podem ser classificadas. Né? A primeira delas aqui é imposição, que é o uso da autoridade em relação ao outro ator. Né? Ela é utilizada quando o ator eixo encontra-se em situação hierárquica superior ao ator contrário. Então, numa imposição, a gente tem o secretário de saúde mandando fazer o que ele decidiu, né? Ou o secretário de saúde obrigando as pessoas a aceitarem a sua proposta dentro do plano municipal de saúde, né? Que é uma coisa que acontece com uma certa frequência. O uso do medicamento que não foi aprovado, as pessoas querem colocar a goela abaixo na medida em que elas estão no poder, né? Isso funciona no SUS também, claro, né? A gente está vendo. Eles querem impor situações dentro do sistema único a partir de estrutura hierárquica, né? O ministro toma uma decisão que tem que ser acatada porque é um momento excepcional, blá, blá, né? Mas isso, em geral, é o que não se utiliza mais muito, né? A persuasão, que ela é uma ação de convencimento, no sentido de tentar convencer, né? Tentar convencer o Conselho Municipal de Saúde de que a tua ideia é importante, tentar convencer o secretário de saúde que a tua ideia é importante, tentar convencer o teu conselho de saúde da tua unidade, da tua região, tentar convencer a conferência municipal de saúde, a conferência, né, estadual de saúde, de que o que tu quer é importante, né?
Isso é fundamental. Embora também seja difícil. Existe a negociação cooperativa, que é onde os diferentes interesses conversam, né? Toma lá da cá, né? Uma pessoa oferece aqui, outra pessoa oferece ali, por exemplo. Nas regiões, né, de saúde, a gente tem um município aqui perto, eu moro em Montenegro, então um município aqui perto, em São Sebastião do Caí, tem tomógrafo, mas não tem leito de UTI. E aí eles precisam leitos de UTI que tem aqui em Montenegro, daí eles oferecem alguma coisa que não tem aqui, ou o tomógrafo aqui está estragado, e as pessoas vão fazer tomografia lá em São Sebastião, e aí, né, existem fluxos, né, de tomar lá da cá dentro das programações regionais de saúde, né. Isso é um tipo de negociação cooperativa, né, que a gente vê muito dentro do SUS, que é quando uma determinada comunidade negocia com a outra comunidade, né. Então, diferentes instâncias do SUS negociam, né, seus insumos, suas estruturas, né, hospitalares e de exames e etc., diagnóstico, para que todos ganhem, né. Existe também a negociação conflitiva, que é onde existem interesses opostos, né. Essa é a mais frequente, né, que a gente vê, porque cada gestor quer puxar a brasa para o seu assado, né, quer atender melhor a sua população, está mais preocupado em atender bem a sua população e, eventualmente, não atender a população da região, né, não oferecer serviços e tal. Por fim, a confrontação, que é medir esforços, né, medir forças, ver quem ganha, né, cabo de guerra mesmo. Também é muito frequente no SUS, né, a gente observa que, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que deve para as prefeituras os repasses da saúde, né, tem dívidas muito altas em repasses que estão atrasadas, né, multas, inclusive, e não repassa, né. Então, o município exige do Estado que ele faça a sua parte, faça o repasse, e o Estado não repassa. Ele confronta e entra com uma medida cautelar lá para não pagar. E assim segue, né. Isso também acontece com bastante frequência no SUS. Indo para o slide 11, então. O que é o momento tático operacional? No momento tático operacional, a gente vai colocar o plano em prática e vai ver o que acontece, né, a partir do momento que esse plano vai ser posto em prática. Muito bem, vamos pensar assim. Para poder saber se está dando certo o plano, eu tenho que ter uma estrutura, uma ferramenta de avaliação. Eu tenho que avaliar se isso está funcionando ou não está funcionando. Vocês vão poder fazer isso no planejamento de vocês, né, na oficina. Não vai ter como pôr em prática, né, o plano. Vocês vão ter ferramentas de avaliação para saber se isso é viável, né, se esse plano é viável. E eu vou conhecer essas ferramentas de vocês, vou conhecer os planos de vocês e vou avaliando para ver se faz sentido, né, o uso dessas ferramentas e a gente vai discutindo, vai aprendendo junto, né. Então vamos por partes. Para acompanhar a realização do plano, de maneira a produzir impactos reais, são necessárias formas de gerenciamento e monitoramento, né. Então, como avaliar isso? Então, nós consideramos que os três principais sistemas que o Carlos Matos apresenta, ao discutir a teoria das macro-organizações, né, que são a agenda do dirigente, né. O dirigente ele tem que ter uma agenda, ele tem que ter uma, a gente chama de ideologia, enfim. Ele tem que ter um plano em mente, né? Ele tem que ter na mente dele o que ele quer, né? Vocês, como gestores desse problema, vocês têm que ter, né, uma agenda em mente, é o que vocês querem, um plano, né? Do ponto de vista municipal, do ponto de vista da gestão da região, vocês têm que ter um plano municipal, né? E o dirigente, que é o coordenador da equipe, que é o secretário de saúde, que é, enfim, quem manda, né, tem que ser capaz de delegar tarefas
para os seus associados. Então, vamos pensar. Cada semana vocês se reúnem e um de vocês é coordenador. Então, cada um de vocês experimenta o que é a coordenação de uma equipe de saúde. E você que está na coordenação dessa reunião deve ser capaz de delegar funções para os seus colegas de equipe. Para isso, você tem que ter uma agenda. O que é uma agenda? No caso de uma reunião, é uma pauta. Então, você que é coordenador, que vai coordenar a reunião em algum momento da oficina, organize uma pauta, prepare uma pauta para a reunião. Sai da última reunião que teve de planejamento com uma pauta em mente para pôr em prática na próxima reunião. Né? Sistema de petição e prestação de contas. Em cada situação, né, em cada departamento, tem que ter uma forma de prestar contas sobre cada atividade. Então, nos planejamentos que vocês fazem, é bom que a gente enxergue como é que vocês vão prestar contas desse planejamento ao longo do tempo. É bom que a gente entenda como vocês estão colocando isso em prática, né? Sendo capaz de avaliar isso ao longo do tempo. E o sistema de gerência por operações, que deve ser um sistema recursivo até os níveis mais operacionais, que ações que vocês vão fazer, ações, subações, guiado pelo critério da eficácia, né? Ou seja, quais são as ações especificamente que vocês vão fazer para cada situação? Vocês têm uma situação lá de H1N1, né? O que se faz para H1N1? Bom, a gente vacina as pessoas. Tá. Como é que vai ser feita a vacinação? Tem que pensar, né, no fluxo de vacinação. Como é que a gente faz com as populações que estão distantes? A gente vai levar a vacina até a casa delas? Pode levar a vacina até a casa delas? Tem que ser acondicionado numa caixa de isopor? Tudo isso tem que ser pensado, né, do ponto de vista das ações, né, que é esse último elemento aqui. Então, planejamento estratégico situacional, o que é isso? O enfoque estratégico, ele exerceu uma grande influência no movimento sanitário brasileiro, que vocês viram na aula anterior, né? O movimento sanitário que está em curso no Brasil, né? Ele, na verdade, ele é fruto desse estudo do Carlos Matos, né? O Carlos Matos é um teórico do planejamento estratégico estacional que veio ao Brasil, né? E que ajudou a planejar, né, o SUS a partir do momento que o SUS já estava estabelecido e que a gente já tinha experiências em Porto Alegre do orçamento participativo, né? Então, numa certa época dos estados, né, a gente teve uma participação do Carlos Matos em alguns estados, em algumas regiões do Brasil, construindo o planejamento estratégico situacional, né? E qual a importância disso? No PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, o ator que planeja ele tem que estar dentro da realidade e coexiste com outros autores que também planejam. E esse é o grande diferencial. O grande diferencial é que o ator, quem planeja, é quem está dentro do problema, né? Então, quem tem que ajudar a planejar os problemas nas comunidades, muitas vezes, também são, né, os líderes dessas comunidades, né, os representantes dessas comunidades. É diferente do método normativo, né? Então, a ideia é que o planejador ele seja um sujeito que participa da realidade. O planejador no PES é um sujeito que está dentro daquela realidade. Nesse método, o conceito de situação é um conceito muito importante, ou seja, vai ser a situação que vai determinar o que vai ser feito, né? Por isso que ele é situacional, né? E vejam, é impossível fazer um planejamento global, né, de saúde para um país como o Brasil. Cada região do Brasil tem uma característica diferente, tem culturas diferentes, tem estruturas geológicas diferentes, geográficas, tem comunidades que são ribeirinhas, tem comunidades que são quilombolas, tem comunidades de alta, média, baixa, muito baixa renda, né, e por aí. O tão importante é fazer um planejamento para cada situação, né, e o quanto essa oficina pode trazer para vocês nesse sentido. Agora no slide 13,
Então, para o Carlos Matos, essa situação é o lugar onde os atores e as suas ações se encontram. Tá? A situação do planejamento de vocês é a situação que vocês têm aí. Essa é a situação. É o Ana Terra, o Bibi na Terra, o Capitão Rodrigo. Vocês têm que resolver essas situações que tem dentro de cada uma dessas pequenas histórias. O PES é a explicação da realidade que realiza uma força social em função da sua ação e luta com outras forças sociais. Parece super filosófico, assim, ou de esquerda, mas na verdade o que quer dizer é o seguinte: todo mundo tem interesses, né? Os sistemas privados de saúde têm interesse, né? A indústria farmacêutica tem interesse, a indústria de insumos para a saúde tem interesse. O usuário tem interesses, o secretário tem interesses, cada um tem, e são interesses diferentes. O usuário quer o melhor para si, o secretário quer continuar sendo secretário, se possível ser prefeito ou se reeleger para ficar na secretaria. A fábrica de insumos quer vender, a fábrica de medicamentos quer vender, né? E o usuário quer o melhor que ele puder ter em termos de saúde, né? Então, essas são as forças sociais e que estão numa luta constante, né? Porque muita gente quer que o SUS seja uma cobertura total, né? Universal de fato, que tenha a equidade como princípio prático e real, assim, né? Mas é tão difícil, né? A gente observar isso. Então, nessa concepção, a contradição e o conflito são assumidos e o planejamento passa a ser entendido como uma ação política. Bom, quem vai causar o conflito, né, nesses problemas que vocês estão resolvendo? Eu vou ser a pessoa que vai causar. Eu vou dizer, olha, muito bom o planejamento e tal, mas não tem dinheiro. Ou não, muito ruim o planejamento. Vocês quiseram dar aula de nutrição para as pessoas que estão com anemia falciforme, e a anemia falciforme não é problema de nutrição, como já aconteceu. Ou outras situações assim, em que eu estarei do outro lado, trabalhando como se fosse um secretário de saúde ou prefeito que diz, olha, não há recursos para isso. Então, sei lá, cria uma outra, né? Então aí a gente vai entender essa ação política de vocês, o quanto vocês conseguem desenvolver do ponto de vista de negociação, né? E de persuasão. Para o Carlos Matos, planejamento situacional se refere à arte de governar em situações de poder compartilhado, né? Ou seja, é a situação que a gente tem, né? Veja, o poder central do Brasil é o poder executivo em Brasília. Depois tem o poder mais periférico, que são os estados. Depois mais periférico, que são os municípios, né? São partidos diferentes, ideologias diferentes, interesses completamente diferentes, mas é importante que governem, né, para o bem das pessoas, porque é para isso que as pessoas pagam, né, os suntuosos salários, né, dessas equipes e profissionais, etc. Então, é fundamental que a gente pense que vai ter alguém contra o nosso planejamento. É fundamental que a gente entenda que, por melhor que seja a nossa intenção, por mais interessante que seja a ideia que nós temos para o nosso planejamento, o professor Renato, no caso desse exercício, mas lá o secretário de saúde do município, o prefeito do outro município, o presidente da república, alguém vai estar contra. Não, vai ter alguém contra. Isolamento social, para pegar um exemplo atual, tem setores da sociedade que são contra o isolamento social durante uma pandemia que está matando mais de 1.000 pessoas por dia. Tem gente que é contra o isolamento social. A gente sabe que é uma das únicas coisas que podem reduzir, né, a contaminação e a velocidade com que ocorrem as mortes. Isso é um exemplo dramático e que, no entanto, existe. Agora imagina o dia a dia. O dia a dia vai ter alguém que vai querer abrir uma unidade de saúde no bairro tal e muita gente vai ser contrária, porque isso vai mover recursos que as pessoas não estão dispostas
aceder. E agora aqui o slide 14 ficou meio desconfigurado. Mas ele fala do PES e mostra o triângulo de governo, né? O que é um triângulo de governo? Ele é um método de planejamento importante, de grande valia para a saúde, né? Ele é utilizado no Brasil inteiro já há bastante tempo. E um dos principais conceitos do PES está no triângulo de governo. Isso eu quero ser capaz de enxergar no planejamento de vocês. Né? Quando vocês planejam e apresentam, como se estabelece o governo? Né? Como se estabelece a relação que vocês têm de projeto de governo, que é o que vocês querem fazer, está lá no ápice, né? Aqui, projeto de governo. Governabilidade, que é aquilo que a gente precisa ter para conseguir colocar o plano em prática. A governabilidade são as variáveis de recursos necessários para implementar o plano. Quanta governabilidade você tem? Quanta capacidade você tem para colocar isso em prática? Capacidade de governo é a acumulação de experiências e conhecimentos necessários para a implementação do plano. O que é que eu sei, né? O que é que eu já tenho para colocar isso em prática? Eu sou qualificado para isso? Eu tenho qualificação? As pessoas que eu escolhi para fazerem o meu plano, elas têm qualificação? As pessoas que estão postas lá para colocar em prática, né, esse plano, elas têm qualificação para colocar isso em prática? É isso que a gente precisa saber. Né? Então vejam que esse triângulo ele tem esses 3 vértices apontando para o plano, que é o que a gente está fazendo. Então, a oficina de vocês nada mais é do que o plano. Né? O objetivo exatamente é chegar num ponto em que a gente tenha tanto governabilidade quanto capacidade de governo compatíveis com esse nosso projeto. Vou ter que atender aqui, o chefe está me ligando. Então, essa apresentação finaliza nesse ponto. A próxima apresentação, então, é o planejamento estratégico situacional, segunda parte.